Neste vídeo faremos mais um exemplo em que tomamos um sistema discreto, controlador D de Z, em cascata com uma parte do sistema que está em tempo contínuo, segurador de ordem zero e uma planta, uma função de transferência G de S, e queremos representar o sistema todo em espaço de estados em tempo discreto. Este exemplo é o exemplo 5.7 do livro do Phillips e do Toronagli. Okay? Algumas etapas aqui serão feitas de forma um pouquinho mais rápida, e a primeira delas é a conversão desta parte em tempo contínuo para uma representação em tempo discreto. G de S foi dado como essa função de transferência, 10 sobre S que multiplica S mais 1, e a partir dessa função de transferência é possível escrever uma matriz A correspondente, estou chamando aqui de AC, indicando que é da parte contínua, 2 por 2, por exemplo, utilizando a forma companheira controlável. Esta expressão é a definição da matriz de transição de estado para o caso contínuo, a partir da qual é possível obter a matriz A do caso discreto, avaliando a matriz de transição em tempo contínuo φc para o argumento igual ao tempo de amostragem, que foi dado neste problema como sendo 0,1. Então, a partir daqui, chega-se numa matriz como esta, faz essa conta, inverte, toma a transformada inversa de Laplace e avalia o resultado para t pequeno igual a t grande igual a 0,1 segundo e encontra-se essa matriz A que aparece aqui. Já é a matriz A do sistema em tempo discreto. A matriz B, que no caso aqui é um vetor em tempo discreto, é dado por essa conta, que é uma integral de 0 a t, ou seja, dentro do intervalo de amostragem, desta função, que nada mais é do que a matriz de transição de estado para o caso contínuo, multiplicado ao final pela matriz B do caso contínuo. Esse resultado dá essa matriz. Então, nós vamos partir desse ponto, que é a representação desta parte daqui em espaço de estados em tempo discreto. Então, o que nós precisamos fazer nas próximas páginas? Primeiro, anexar o controlador, que já está em forma discreta, mas não está na forma de espaço de estados, foi dado na forma de uma função de transferência, e depois fechar a malha. Então, o nosso primeiro passo aqui é tomarmos esta função de transferência e realizá-la na forma de um espaço de estados, na representação de espaço de estados. Como ela é uma razão própria, mas não estritamente própria, fica mais enjoado fazer a representação, por exemplo, em forma canônica controlável. Então, vou fazer uma pequena continha para transformar essa razão em uma constante mais uma razão estritamente própria, e aí ficará mais fácil de fazer a representação em forma canônica controlável. Muito bem, então, para fazer essa mudança, nós vamos tomar a divisão longa. Então, é o polinômio do numerador dividido pelo polinômio do denominador. E eu vou procurar o coeficiente necessário para multiplicar esta expressão de modo a igualar o primeiro termo, que será cancelado. Então, nesse caso é óbvio que é 0,9. 0,9 vezes z, 0,9z. Então, já tenho o que eu preciso. Menos 0,81, que é 0,9 ao quadrado. Faço um menos o outro, isso zera. Então, o objetivo de achar 0,9 aqui é para zerar esse termo, mais 0,01. Pronto, então já estou em condições de reescrever essa equação e a gente diz que é o 0,9, que foi o resultado dessa conta, mais o resto, que ainda é dividido por z menos 0,9. Então, observe que saímos de uma função de transferência própria para uma constante mais uma função de transferência estritamente própria.
A partir dessa representação, eu consigo, por inspeção, escrever a forma companheira controlável, que no caso não envolve matrizes, porque é um sistema de primeira ordem. Muito bem. Vocês se lembram que essa parte do sistema é uma parte de segunda ordem. Então, já tenho dois estados aqui. Então, sabendo que tem dois estados aqui, eu vou associar o estado do controlador ao terceiro estado. Então, eu já vou escrever assim, ó, x3 no instante k mais 1 é igual, agora, a parte de representação companheira controlável é menos os coeficientes do denominador. No caso aqui eu só tenho 1, então menos 0,9 é 0,9, x3 de k. Vocês se lembram que o b era tudo 0, 0 e o último 1, aqui eu só tenho o último, então é 1. 1 vezes a entrada do controlador, que é o E de k, e a saída, que é M de k, é igual ao coeficiente do numerador, também aqui eu só tenho 1, então é isso daqui, x3 de k. E a matriz D, nesse caso, ela não é nula. Esse 0,9 aparece aqui na posição do D. É de k. Esta é a representação em espaço de estado desse regulador discreto. Então, o que precisamos fazer agora é juntar, é fundir, não é fundir, mas é anexar o controlador que acabamos de obter em espaço de estado à parte do processo da planta, né, que já estava em espaço de estado. Então, dois estados aqui, um estado aqui. Então, o resultado é um vetor de estado de 3 posições. E aqui nós vamos observar como que esse anexo é feito. Esta matriz, ela aparece aqui, né? Nessa diagonal principal, esse é um bloco diagonal. Zeros aqui, e essa parte que é o A do controlador aparece na diagonal dessa nova matriz A do sistema completo. Então, x1, x2, x3 no instante k. Agora, continuando aqui, esse vetor está os primeiros dois elementos, m de k. Como o controlador não depende, né, essa equação de estado do controlador não depende de m de k, eu tenho 0, mas depende de E. Então, 0, 0 e o 1 aqui, que é o E. Então, essa equação, ela incorporou a equação de estado dessa representação com a equação de estado dessa representação. A equação de saída, eu chamo a atenção de vocês, a equação de saída do sistema é, por definição, o primeiro estado neste problema. Nós vamos utilizar isso daqui a pouquinho. Contudo, esta representação ainda não está na forma padrão. Tudo bem, aqui temos x de k mais 1 igual a ax de k, mas aqui temos duas entradas diferentes, que não são nenhuma das duas as entradas do sistema. Lembra que o sistema, a sua entrada é o U. Então, nós precisamos reescrever esse M e reescrever esse E em função da entrada U e dos atuais estados. Isso faremos na próxima página. Então, aqui estamos, só repetindo o que acabei de dizer. Observe que a entrada do sistema é U, o E e o M são variáveis intermediárias, elas precisam desaparecer. Então, vamos começar buscando a relação de E de K com estados e a entrada. Do diagrama de blocos, vemos que o E de K é U de K menos Y de K. Eu estou lendo no diagrama T, escrevendo K,
supondo que no instantes de amostragem essas representações precisam coincidir. Então, essa é uma das premissas básicas da representação amostrada. Que uma vez que a gente amostra a representação contínua, elas coincidem nos instantes de amostragem. Muito bem, continuando aqui, o de cá, mas lembre-se que a saída foi definida como a primeira variável de estado. Então, 1, 0. Agora, lembre-se que estamos colocando todos os estados juntos. Então, temos 3 estados. Então, 0, 0. Sendo que o terceiro estado refere-se ao estado do controlador. Então, aqui eu coloco x vetor, que corresponde a todo o espaço, a todo o vetor de estado. Eu ainda vou reescrever isso da seguinte maneira. Menos 1, 0, 0, x de k, mais u de k. E chama a atenção que podemos tomar esse vetor deitado, chamar isso de C1, x de k, mais uma constante que no caso aqui é 1, du de k. Então, já tem uma expressão que relaciona E de k com o vetor de estado e a entrada U. Façamos algo equivalente para o M de k. Então, M de k, estou pegando o M, é a saída do controlador, estou tomando isso daquela expressão da representação do controlador no espaço de estados. E agora eu vou reescrever essa parte. Como já estou andando na direção de colocar isso, né, no contexto de 3 estados, essa parte se escreve assim: 0, x1, 0, x2, 0,01, x3. Então, esse é o vetor inteiro agora, ó, x3. Então, isso aqui, ó, é essa parte do vetor, mais 0,9 de k. Isso aqui eu posso escrever como, por exemplo, C2 é um vetor transposto x de k mais uma constante D2, que é um escalar que é 0,9, E de k. Mas eu tenho uma expressão para E de k que está aqui. Então vamos fazer essa substituição. D2, agora que multiplica essa expressão toda aqui, C1 transposto, isso aqui é um vetor, x de k é o vetor de estado, mais D1, U de k. Então, juntando a parte que trabalha com os estados, então C2, e do lado de cá temos D2, C1, transposto, tudo isso aqui pós-multiplicado pelo vetor de estado, mais D2, D1, U de K. Então, temos uma outra expressão que relaciona a saída do controlador M de K aos estados e a entrada do sistema como um todo. Então, se eu pegar essa expressão e colocar aqui, essa expressão e colocar aqui, e reagendar os termos, finalmente eu saio numa expressão em que o sistema está na forma de estado padrão, alguma coisa que é assim como a gente bem sabe. Então, B, U de K, e a saída y de k é igual ao c, que no caso aqui ficou desse jeito, x de k. O exercício, o exemplo termina aqui. Agora, para convencer de que se fizermos essas contas todas, essa representação é verdadeiramente esse sistema em malha fechada, vamos fazer o mesmo de uma forma completamente diferente e comparar os resultados. A forma completamente diferente é o que a gente sabe fazer utilizando funções de transferência.
Então, vamos simplesmente procurar a função de transferência de pulsos, que é essa parte daqui passada para Z. Então, o S da função do segurador de ordem zero fica dentro dessa transformada, a parte do numerador sai, isso aqui procura-se isso aqui em tabela, e para o valor de t igual a 0,1, o resultado é esse. Essa é esta parte, então isso aqui é G de Z. Se eu anexar o controlador que foi dado e calcularmos a função de transferência em malha fechada, encontramos isso daqui. Então a ideia agora é simular a resposta ao degrau utilizando essa função de transferência em malha fechada, que representa todo esse sistema, e também a resposta ao degrau utilizando a representação em espaço de estados que obtivemos na transparência anterior. Antes de mostrar o resultado, vou mostrar um pouquinho do código, só para vocês terem ideia, não vou detalhar tudo, depois vocês podem olhar com mais cuidado. A matriz A, B, C e D da transparência 1 vieram, como eu disse, da matriz de transição de estado. Então, isso aqui, a conta essas contas dão essas expressões, que para t igual a 0,1, né, isso vira matriz com números constantes. Muito bem. Aqui estou anexando a essas matrizes a representação do controlador em espaço-estado. Então, é aquela história de deixar a matriz A aqui, colocar fazer uma matriz bloco diagonal, colocando, por exemplo, o polo do controlador aqui nessa posição. Isso aqui é o que aparece aqui, vocês estão vendo. Então, A1, B1, C1 e D1 são aquelas matrizes, mas com as entradas M e E. Depois de todas aquelas substituições, as matrizes definitivas em espaço de estado são essas aqui, que eu chamei de AA, BB e CC. Se vocês observarem, esses são as substituições que fizemos naquela transparência. Muito bem, este comando gera um sistema a partir das matrizes A, B, C, D, e aqui eu digo que são as matrizes são para ser consideradas de um sistema discreto, e aqui temos a simulação de 100 iteradas resposta ao degrau unitário desse sistema. Então, o Y é a resposta ao degrau do sistema em espaço de estado. Do lado de cá, temos exatamente o mesmo, mas feito via função de transferência. Então, temos, via tabela de transformada Z, achamos o numerador e o denominador da função de transferência de pulsos. Aqui, a função de transferência do controlador foi dada. A função de transferência do ramo direto, então, é o produto dos polinômios do numerador com os polinômios do denominador. Esse produto é feito aqui pela função conv. E o resultado é utilizado para gerar uma função de transferência de malha aberta, que eu chamo de MA. Fecha a malha com a malha aberta MA e ramo direto MA e ramo de alimentação unitário. Então, MF é a função de transferência de malha fechada, e nesse comando eu faço o que eu fiz aqui, eu faço a resposta ao degrau, agora da função de transferência, nada a ver com as matrizes. E, finalmente, nesse comando, fazemos o gráfico de Y, que vem da simulação utilizando as matrizes, e de Y função de transferência, que vem daqui. E comparo esses dois resultados. O resultado está aqui, em que as bolinhas são o resultado utilizando as matrizes, chamei de Y, e as cruzes, chamei de Y função de transferência, obtido utilizando a função de transferência. E como vocês podem observar, né, a coincidência ela é perfeita. Ou seja, são duas representações distintas exatamente do mesmo sistema. Sabemos, assim, tomar um sistema que esteja na forma de diagrama de blocos e colocá-lo na forma de espaço de estados.